Master Hunter K. Capítulo 45 e 46. Ruínas do Castelo do Conde Dimitri Parte 1. Ei! O som de cascos de cavalo podia ser ouvido de não muito longe. E fora da janela tremula. Uma torre alta podia ser vista. A lua pendia sobre a torre. E bestas desconhecidas estavam voando no céu iluminado pela lua. O tremor da carruagem combinava com o som dos cascos do cavalo. O lugar onde Sung Jin foi invocado era dentro de uma carruagem em movimento. Mais especificamente, uma carruagem que se dirigia para as ruínas do castelo. Bem-vindo! Estas são as ruínas do castelo do Conde Dimitri. São as ruínas de um castelo construído há milhares de anos. Por favor, tome nota. Os habitantes deste castelo vivem aqui desde o momento em que foi construído. A operadora deu um anúncio. E a carruagem parou assim que ela terminou. A carruagem estava estacionada fora de uma grande porta. Uma voz assustadora podia ser ouvida do lado de fora. Chegamos. Sir Caçador. Sung Jin finalmente abriu a porta e saiu de dentro. Em frente à porta, o motorista estava esperando por ele. O motorista não tinha cabeça. Essa foi a segunda vez que o viu. Mas ainda o assustou. Não gosto desse lugar. Sung Jin caminhou e ficou junto à entrada. Ele não podia deixar de bocejar. Foi porque ele acordou muito cedo pela manhã, sincronizando os caçadores. Sung Jin piscou e observou as pessoas quando surgiram. E, como era seu hábito, ele verificou seus títulos primeiro. Soldado de armadura. Guardião. Atirador de primeira classe. Foi então que ele percebeu. Sung Jin pensou que ele não tinha visto claramente. Então ele esfregou os olhos e entrecerrou os olhos. Espere, estou vendo isso corretamente. Ele não se enganou. Estatura alta com cabeça raspada. Tatuagens estranhas por todo o corpo. Era um monge com olhos azuis. Ele teve uma aparência que se destacaria em qualquer lugar. Sung Jin já conhecia seu nome. Marradas. Sung Jin gritou o nome antes que ele pudesse se segurar. Foi a primeira vez que ele encontrou alguém de sua vida anterior desde o reinício. Acima da cabeça do monge estava o título, Pugilista Elite. O monge se virou para olhar para Sung Jin. Nos conhecemos. Sim. Sim, eles se conheciam. Ele foi um dos poucos que sobreviveram até o fim. Quando apenas algumas dúzias de pessoas restaram. Eles costumavam encontrar colegas de grupo de rodadas anteriores. Embora ele não tivesse a sorte de chegar entre os 10 finais, ele fazia parte do grupo de Sung Jin em 3 ocasiões. Eles lutaram juntos para sobreviver. E agora eles se depararam um com o outro durante essa vida muito cedo. Que mundo pequeno! Sung Jin não pôde deixar de segurar as mãos do velho camarada e balançá-las. Marrada piscou algumas vezes e olhou fixamente para Sung Jin. Surpreso. Como você me conhece? Graças a ter se encontrado 3 vezes em raids. Sung Jin já conhecia bem o seu passado. Ele era originalmente um lutador profissional de Taekwondo do Canadá. Uma vez que ele ganhou o campeonato para a América do Norte, ele foi recrutado para o cenário MMA. Sua dureza era lendária, assim como o alcance dos seus socos. E com seu treinamento em Taekwondo, suas habilidades de chute foram classificadas como muito altas. Com um físico perfeito para lutar, o cenário MMA ansiosamente antecipou sua partida de estreia. No entanto,
Durante uma partida prática. Um amigo íntimo e companheiro atleta morreu depois de um chute acidental no rosto. Então ele colocou para trás seu contrato multimilionário e entrou em um mosteiro budista na Coreia. Olhando para Sung Jin com seus deslumbrantes olhos azuis, ele disse: "Se você sabe quem eu sou, você deve ser coreano. Mas eu não sou mais que um monge comum agora. Por favor, esqueça meu passado." Então, outra pessoa no grupo reconheceu Mahadas, soldado de armadura. Ele levantou a placa de metal e disse: "Ah, acho que eu também o reconheço. Você raspou. Mas, você era uma espécie de lutador certo. MMA ou algo assim." Suas características faciais sugeriram que o homem era de descendência latina 2. Talvez do México. Mahadas virou-se, sentindo-se desconfortável por ser reconhecido. Isso está tudo no passado. Foi então que o alto guardião decidiu falar. "Ei, tudo bem. Vocês se conhecem. Mas vamos incluir todos. Certo?" E a última pessoa lá também entrou. O pequeno atirador de primeira classe asiático. Sim. Eu não sei se o monge tatuado é famoso ou não. Mas vamos fazer os preparativos para vencer a raid. Sung Jin finalmente soltou as mãos do monge. Os dois caçadores estavam certos. E essa foi o primeiro encontro de Mahadas com Sung Jin. Atuar amigável e familiar mais do que isso provavelmente não seria bem-vindo. Foi então que surgiram os objetivos da raid. Ruínas do castelo do Conde Dmitri. Objetivo: caçar o Conde Dmitri de 1000 anos. Tempo limite: 1 hora e 30 minutos. A raid começará em 3 minutos. Em seus anúncios, os caçadores se reuniram e começaram os preparativos. O guardião começou com sua auto-apresentação. "Eu sou Dominique Spencer. Eu sou da Inglaterra. E como vocês podem ver, uso lança." Ele levantou a lança para os outros ver e depois acrescentou: "Estou tentando alguns feitiços mágicos também. Feitiços ofensivos. De qualquer forma, é uma magia baseada em fogo." O soldado de armadura girou o bigode enquanto falava. "Meu nome é Giovanni. Eu era do México." "Não. Eu sou do México." Ele parecia estar escondendo alguma coisa. "Ele é um imigrante legal." Não é como se isso importasse agora. Se ele fosse algo como Santiago, seria problemático. O homem asiático que segurava um arco era chinês. "Meu nome é Pen Long." Chinês. Eu uso principalmente o arco. Mas também estou tentando magia. Mahadas reuniu as mãos em uma oração e respondeu: "Meu nome é Mahadas. Minha nacionalidade: eu sou canadense. Mas, não importa agora. Antes de entrar no mosteiro, eu tinha aprendido artes marciais, e é isso que eu uso para lutar." Sung Jin olhou para o lado dele. Porque na verdade havia um homem chinês no grupo. Seria difícil mentir. Então Sung Jin revelou sua verdadeira nacionalidade. Que? Coreano. O guardião, Dominique Spencer, assumiu a liderança. Havia quase sempre um em um grupo de 5 que era capaz de reunir o grupo efetivamente. Vamos discutir o que vamos fazer. Especialmente, vocês sabem da nota de informações. O boss é um vampiro que pode sugar sangue e se fortalecer. Giovanni continuou a esfregar o bigode.
em um ponto enquanto falava. Parecia ser um hábito profundamente enraizado. Então, se ele suga sangue, ele fica várias vezes mais forte. Sung Jin experimentou isso antes. Além de ler na nota de informações. Uma vez que ele suga o sangue de alguém, ele é curado completamente e seus atributos aumentam várias vezes. Na raid anterior, houve um caso em que um dos membros do grupo foi mordido. E então, a raid acabou sendo completa antes que o tempo acabasse. Seria ótimo se fosse possível que eu fosse sozinho e solasse a raid. Sung Jin olhou para as ruínas do castelo. Essa raid foi diferente de todas as anteriores. Ao contrário das raids anteriores, essa zona não foi projetada para ser percorrida a solo. Isso é até o boss da raid ser derrotado. Ainda não estava claro se o boss oculto, ou a peça oculta, podiam ser caçados sozinhos. Mas até que o boss da raid fosse derrotada, Sung Jin era obrigado a ficar junto com seu grupo. Sung Jin olhou para seus colegas de grupo. Eles estavam planejando suas posições em uma formação. Desde que Giovanni é um tanque. Fique na frente, seguido do monge de artes marciais, do espadachim coreano, e eu. Então Penlong na parte de trás. Certo. Certo. Além disso, reparei que, no início, as armas e as funções foram distribuídos aleatoriamente. Mas com o passar do tempo, agora parece que o sistema nos atribui aos grupos de acordo com as funções. Vocês não acham? Eu acho que você está certo. Um tanque. 3 depois e suporte da retaguarda. Isso acontece desde há 2 raids atrás. Algo nesse sentido. Ele teria que esperar para ver sua habilidade individual. Mas ninguém parecia ser de caráter pobre ainda. E desde que Marradas estava em seu grupo, Sung Jin poderia relaxar um pouco. Enquanto os 4 homens continuavam conversando entre eles, Sung Jin estava pensando sozinho. Primeiro, compre o item do mais escuro que o preto, usando a recompensa da raid, e começando com a raid depois dessa. Vou começar a influenciar raids diferentes das minhas. Ele já tinha 3 itens lendários. Ele até possuía o item lendário único. Romance dos 3 Reinos. Raids já não representavam nenhum desafio para ele. Era hora de começar a pensar no cenário maior. Procure através de outras raids e ajude aqueles com bom caráter moral. E aqueles que não tiverem, mate-os. E escolha os 10 finais, a dedo. Esse foi o novo plano de ação da Sung Jin como resultado do evento Igor. Ele era mais do que forte o suficiente para afetar tantas raids como ele poderia dentro do limite do seu poder. Ele precisava exercer sua influência sobre as raids, tanto quanto possível. O objetivo final era criar os 10 sobreviventes finais, que eram todos incrivelmente talentosos, bem como aqueles em quem ele podia confiar. Pessoas de quem ele poderia depender com sua vida. Só então seria possível completar a raid final. Da última vez, os 10 finais foram todos indivíduos incrivelmente poderosos, adequados para ser chamado de selecionados pelos deuses. Mas por isso, eles haviam brigado e discutido um com o outro sem um bom senso de cooperação e camaradagem até que todos fossem exterminados. As raids eram impossíveis de completar com apenas indivíduos fortes. Ele sabia por experiência própria. Dentro das raids, eu me elevarei como um novo Deus para reescrever as regras e assumir o controle de tudo. Enquanto pensava assim, ei,
Jovem coreano. O guardião, Dominique, estava se dirigindo a ele. O que você acha? Sung Jin não sabia como responder por um momento. Ele não estava prestando atenção na conversa. Agora que ele notou. Todos estavam olhando para ele. Giovanni percebeu que Sung Jin não estava ouvindo e queixou-se. Ei! O que você está pensando? Essa é uma questão de vida ou morte. Como você pode ser tão irresponsável? Eles devem ter feito uma estratégia entre eles. Enquanto Sung Jin estava sonhando acordado. Esse grupo parecia ser muito cooperativo. Pelo menos por enquanto. O que eu deveria dizer? Sung Jin considerou suas opções por um momento enquanto franzia os lábios. Mas ele decidiu responder com sinceridade. Ele tinha que trabalhar com essas pessoas por enquanto. Na verdade, não preciso de algo como estratégia. E o mesmo vale para o resto de vocês. Todos os olhos se alargaram em sua afirmação. Dominique estreitou seus olhos em suspeita e questionou Sung Jin. O que você quer dizer? Sung Jin respondeu. Você verá. Apenas me acompanhe. Em vez de responder, ele colocou a mão direita em lua espectral e a mão esquerda na sangue vingado. Antes que ele pudesse desembainhar suas duas espadas. Comentou Penlong. Duas espadas. Empunhadura dupla. O especialista em artes marciais marradas também comentou. Isso não deveria ser fácil de usar. Não era algo que a Sung Jin poderia explicar facilmente em pouco tempo. Tirando as duas espadas. Sung Jin mostrou uma exibição extravagante de proeza marcial diante dos outros. Voz. 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 As duas espadas brilharam à luz da lua. Os outros que pensaram há pouco. Nós podemos ter um troll, ficaram sem palavras. E, enquanto isso, a operadora anunciou o tempo restante. A raid começará em 10 segundos. 3, 2, 1. 0 raid começando. Ao mesmo tempo. Criac. Os portões de ferro se abriram automaticamente para dentro. Mas ninguém estava se movendo. Eles estavam assistindo a dança de espadas de Sung Jin atordoados. Sung Jin segurou a lua espectral, e a sangue vingado, em uma cruz e inclinou a cabeça para a entrada. Vamos. Sung Jin estava na vanguarda. Seguido de perto por Giovanni. Marradas. Dominique e finalmente Penlong. Com a exceção de Sung Jin. Foi a formação original. Dentro dos portões de ferro havia um grande jardim. Mesmo que fosse chamado de um jardim. Não era como se estivesse cheio de vida. Cerâmicas secas e rachadas. Pedaços de vidro quebrados. Longas flores mortas e árvores retorcidas. O jardim estava cheio de morte. Latidos de cães podiam ser ouvidos de dentro. 2 Dobermans se mostraram. Mas não se pareciam com nenhum Doberman comum. Suas bochechas eram podres. Os dentes podiam ser vistos. E as pálpebras estavam desaparecidas, mostrando a totalidade dos seus globos oculares. Eles eram cães zumbis. Os caçadores ficaram tensos com sua aparência grotesca. Com exceção de Sung Jin. Sung Jin lentamente abriu caminho. Os cães zumbis recuaram para manter uma distância dele, latindo o tempo todo. Eles continuaram a ameaçá-lo, ignorando-os. Sung Jin continuou para frente.
Eventualmente, os cães avançaram para Sung Jin. Caia. Muito deteriorados com pele quase inexistente. Os zumbis se moviam muito mais rápido do que Dobermans vivos. Mas, com cintiladas duas espadas de Sung Jin, os Dobermans foram divididos instantaneamente. Sung Jin continuou a caminhar até a porta da frente sem qualquer sensação de cautela ou urgência. Ele sentiu que faltava algo. Olhando para trás dele, os caçadores estavam todos de pé com a boca aberta. Somente Marradas olhava para os cadáveres dos Dobermans. Sung Jin gritou para eles: "Vocês não vêm? Venham rápido. Nós temos que ir juntos." Nas suas palavras, os caçadores vieram correndo em direção à entrada do castelo. Em frente aos portões, havia 5 pedras estranhas. Vocês leram a nota de informações, certo? Vamos ficar em cima de cada pedra. Obedientemente, os caçadores seguiram suas instruções. E uma vez que todos os 5 tomaram seu lugar, um sino pode ser ouvido tocando ao longe. Din din din. E os caçadores ouviram uma voz que vinha de cima. "Ah! Bem-vindos! Já faz tanto tempo desde a última vez que tivemos convidados." Os caçadores olharam para o céu. Uma nuvem formada por morcegos voou e formou uma única figura em cima da torre. Estava na forma de um homem com uma capa longa. "Como vão? Eu sou o mestre desse castelo." O homem cujo rosto estava mais branco do que a lua se inclinou educadamente para eles. "Eu sou o Conde Dimitri." Ele abriu a boca e sorriu. Suas presas afiadas podiam ser vistas claramente. Todos ficaram surpresos com suas presas. Mas Sung Jin teve outros pensamentos. "Espere. Espere um pouco, espere. Preparei um divertido evento recreativo para nossos queridos convidados em cada andar." Sung Jin falou calmamente com o cubo, audível apenas para ele. "Operadora, pegue-me a ousada." O tapete mágico surgiu de dentro do cubo a seu pedido. "Passei muito tempo preparando essas brincadeiras divertidas para que vocês se divirtam muito. O bastante que vocês não gostariam de sair nunca mais." Hu. O Conde Dimitri de 1000 anos soltou um riso estranho. Os caçadores observaram completamente absorvido. Mas Sung Jin estava distraído. Ele estava fazendo um plano. Se eu avançar com a ousada e matá-lo agora, a raid não seria completada. Espero que vocês aproveitem a sua estadia, ao mesmo tempo que a sua despedida foi feita. Criac! Os portões começaram a levantar ao som de engrenagens enferrujadas se movendo. Antes que o conde se afastasse do seu arco profundo, Sung Jin jogou a ousada em frente e gritou: "Voar!" O tapete mágico se abriu. Mas, piu! A flecha de Penlong voou primeiro. Sung Jin viu a flecha voar surpreso. A flecha foi todo o caminho em frente ao nariz do conde. Mas com um pop, o conde se transformou novamente em uma grande nuvem de morcegos. Sua risada encheu o céu. Ha 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 ha. Droga! Sung Jin perseguiu os morcegos usando a ousada. Ele podia ouvir a voz do conde vindo da massa de morcegos. "Você só pode lutar comigo depois de terminar com as outras pequenas recreações que preparei para vocês. Por favor, venha ao topo da torre. Então, vou fazer o meu melhor para entretê-lo pessoalmente." "Não tenho tempo para isso."
Seguiu-se uma perseguição aérea de alta velocidade. Sung Jin recitou um encantamento enquanto perseguia os morcegos. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Corrente relampejante. Uma bola de relâmpagos se reuniu na mão direita de Sung Jin e foi disparada da lua espectral, como uma bala. Mas uma pequena porção dos morcegos se separou da massa principal e impediu o corpo principal de ser prejudicado. Os morcegos atingidos pelo relâmpago caíram no chão. Mas as massas de morcegos continuaram a escapar. Uma vez que os morcegos chegaram ao outro lado do castelo, eles voaram para o fosso. Sung Jin começou a recitar um feitiço diferente. Incinere tudo no seu. Mas enquanto ele estava fazendo isso, os morcegos começaram a entrar no esgoto construído no interior do fosso. Sung Jin rapidamente terminou o resto do encantamento. Caminho. Bola de fogo. Ele disparou a bola de fogo. Mas a maioria dos morcegos chegou no esgoto. Bum! A bola de fogo explodiu e danificou muito o caminho da entrada. Sung Jin voou para a frente do esgoto para olhar para ele. Era muito pequeno. Não caberia em um humano. Nem mesmo Caim, embora tenha crescido recentemente. Droga. Sung Jin voltou para a entrada do castelo usando o tapete mágico. Cheio de decepção. Os caçadores observaram voltar. Você conseguiu pegá-lo? Giovanni perguntou. Sung Jin bateu no cubo ao lado dele e respondeu. Se fosse esse o caso, esse cara teria dito alguma coisa. Sung Jin olhou para Penlong. Por causa de sua flecha, o conde conseguiu obter uma vantagem maior. Eu realmente não tenho nada a dizer. Já que tudo o que ele queria fazer era ajudar. Sung Jin sacudiu a cabeça e entrou no castelo. Os outros caçadores seguiram o exemplo. O interior do castelo estava escuro. Dominique olhou para o cubo e disse: Operadora, eu ainda tenho aquela lanterna do cemitério. Certo. Por favor, entregue-a para mim. Você não precisa disso. Sung Jin pensou para si mesmo. Mas ele não disse nada. Ele não queria que os outros soubessem que já era sua segunda vez experimentando tudo. Enquanto os caçadores estavam ocupados tentando iluminar as lanternas do escuro, um violino e outros instrumentos clássicos começaram a tocar uma canção orquestral. Ao mesmo tempo, as luzes do castelo surgiram. No primeiro andar havia um grande corredor. O teto anteriormente negro já estava brilhantemente iluminado por candelabros. A música clássica continuou a tocar em segundo plano enquanto ha 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 o olhorro apareciam de forma anormal. Pares de homens e mulheres. Os homens usavam terno, e as mulheres usavam vestidos elegantes. Os casais dançavam na música. Mas cada um deles usava máscaras de aparência estranha. Os rostos dos caçadores tinham várias emoções exibidas neles. Dominique murmurou. Esse capítulo, apenas o que foi escrito na nota de informações. Mas ainda era estranho experimentá-lo em primeira mão. Sung Jin dirigiu-se aos caçadores. Não se deixem levar por eles. Fiquem alertas. E em um momento durante o meio da música, de repente, bang! Um som alto das teclas do piano podia ser ouvido e a música parou de tocar. Sung Jin se virou para os caçadores e os informou. Tudo bem. Isso começa agora. Eu cuidarei da maioria deles. Então tentem caçar com segurança.
Keitatá tatatá. A música elegante e graciosa foi substituída por um som alto e estridente. Os casais dançando jogaram suas máscaras ao mesmo tempo. Ugh! Alguém engasgou ao ver seus rostos. Atrás das máscaras havia caras mortalmente brancas, com presas à vista nos lábios. Seus rostos se tornaram uma careta perversa. E eles começaram a gritar. KYA! Vocês deveriam iscar um deles de cada vez e lutar contra eles. Mas Sung Jin murmurou alguma coisa. Ele segurou a luz espectral, e a sangue vingado, como uma cruz, e avançou sozinho no corredor estreito. Os vampiros bem vestidos também foram atacar Sung Jin. Ao contrário dos outros tipos de mortos-vivos, esses eram extremamente rápidos. Mas não havia como esses vampiros combinarem com o poder de Sung Jin, que estava empunhando espadas de classe lendária em cada mão. Com cada balanço de suas espadas, cabeças, braços e pernas eram cortados. Enquanto Sung Jin avançava em frente pelo corredor como um furacão, alguns retardatários começaram a atacar os outros 4 caçadores. Esperem! Lá vêm eles! Cuidado! Giovanni chegou à vanguarda e ergueu seu escudo. Dominique levantou sua lança. E Penlong preparou uma flecha. Mas Tarra Marradas avançou e chutou um dos vampiros. Ele quebrou o queixo de uma vampira em um único golpe. Ele virou-se para encarar o vampiro que era seu par e disse: superaquecer. Com o comando, as luvas que ele usava cintilaram com um vermelho brilhante. Usando as luvas vermelhas brilhantes, ele pousou um soco exatamente no diafragma do vampiro. Splat! Um estranho som soou. Um som que era difícil imaginar que poderia vir de um humano. Veeze! O vampiro soltou um estranho som de dor. Quando Marradas puxou de volta o punho, um grande buraco havia surgido no estômago do vampiro. Giovanni, que estava tenso, baixou o escudo. Dominique e Penlong também baixaram suas armas por um momento. Tarra! Marradas começou a caçar a multidão de vampiros com incrível poder e velocidade. O coreano na frente dele já formou uma montanha de cadáveres de vampiros. Os 3 caçadores restantes se entreolharam. Eles entenderam no fundo. Essa raid provavelmente poderia ser concluída com apenas os 2. Mas Penlong começou a atirar as flechas em direção aos vampiros ao longe. Giovanni e Dominique viram isso e também prepararam suas armas. Uria! Eles avançaram contra os zumbis. O guardião, Dominique, girou sua lança. E não podia deixar de sentir que esse capítulo era muito estranho. O capítulo é uma coisa, mas os companheiros de grupo, especialmente aqueles 2, sobreviver capítulo a capítulo foi uma luta. Tinha sido uma luta. Foi bom ter alta porcentagem de contribuição. Mas a sobrevivência vinha primeiro. Ele lutou muito por causa de sua própria sobrevivência. E contribuição em segundo lugar. Mas havia algo muito diferente com esse capítulo. O jovem coreano que atacou, cortando membros dos vampiros como um tornado humano usando 2 espadas. E o monge que transformou os monstros em polpa usando os punhos. Entre os 2, ele teve que trabalhar arduamente para recuperar os pontos de contribuição. Ele também faz parte dos principais 0,01% dos melhores caçadores entre a humanidade. Não importa quão fortes sejam os aliados, eles não podem dar pontos de contribuição de presente. A arma de Dominique era uma lança.
Era uma arma projetada para combater inimigos por trás do escudo do tanque. Mas agora, o tanque Giovanni também não conseguiu obter nenhum ponto. O coreano e o monge estavam correndo para frente matando tudo à vista, tornando a defesa e o apoio variado desnecessários. Pen Long tinha sido capaz de tentar obter alguma contribuição ao atirar em inimigos de longe. Mas Dominique não tinha habilidades tão variadas. Depois de considerar suas opções, a única solução que ele poderia encontrar era avançar para frente com sua lança. Mesmo que ele tivesse que se colocar em risco. O vampiro, cuja mandíbula estava quebrada, estava andando em sua frente. Yaaa! Ele atacou e perfurou a cabeça do vampiro com sua lança. Com um som penetrante, o vampiro morreu sem sequer poder soltar um grito. Ele sentiu um aumento de adrenalina ao caçar os mortos-vivos. E se meus companheiros de grupo não são fortes, mas os inimigos são fracos? Dominique pensou enquanto avançava contra outro vampiro.